O José Henrique está aí? Estou sim, professor. Aham. Tá bom, então vamos lá começar. Preste atenção que essa aula é muito detalhe de conceitos, definições, que vai ser muito importante para resolver os problemas de agora, que os problemas que a gente já vai aparecer é problemas de estruturas, tá? Depois nós vamos resolver problemas de eixos, né? E assim por diante. Então vamos lá. Então nós vamos tratar agora a primeira parte com análise de estruturas e elementos de estruturas, certo? Então, veja só, o que são os elementos de estruturas? Barras, vigas, pilares, colunas, pórticos, né? Esforços ativos, por que a gente vai chamar de esforço? Porque força é quando é uma única aplicação. Esforço é quando são várias aplicações de força. Então, eu vou colocar aqui o desenho aqui para vocês. Quando você tiver uma força distribuída sobre uma superfície, a gente chama de carregamento, né? Ou esforço, tá? Então, aí eles vão ser ativos, aqueles que estão atuando, vindo de fora, reativos, é o material que está respondendo, né? Ativos vai estar relacionado com os externos, né? Mas os internos também podem ter ativos. E externos e internos. Então, eu vou explicar bem com calma isso aí, e assim por diante. Solicitantes, né? Normais, tração, compressão. Aqui era para ficar itálico todas as palavras, que eu vou montar um dicionário mais tarde de como se fosse um glossário, mas tem algumas que ficou, outras não ficou, então depois eu ponho tudo itálico. Cisalhante ou cortante, ó, tudo é igual. Tangencial, cisalhante ou cortante é a mesma coisa, tá? Os normais se dividem em tração e compressão, também nós vamos ver. Essa parte aqui, torção, flexão, a gente vai ver, mas é na próxima matéria, tá? Basicamente aqui nós vamos ver carregamento de flexão só. Então nós vamos calcular as forças e as reações e vamos construir diagramas, ainda nesse capítulo aqui. Os de deformação vai ficar para a próxima matéria. Então, veja só, nós queremos entender os conceitos fundamentais, classificar os carregamentos, tem várias coisas para classificar, saber separar um carregamento do outro e calcular as reações. Então, a resistência dos materiais agora se inicia, né? Porque até então nós fizemos corpo sólido, partículas sem partículas, sólido, rígido, né? E fizemos lá a introdução a ponto material, que são as geometrias que você usa você considera o centro de massa daquela geometria, né? Como sendo o ponto material. E nós fizemos aquelas ligações químicas, né? De como forma um sólido elástico e tal. Então, basicamente, agora a resistência dos materiais. Então, essa matéria, ela é distribuída assim. Se ela tem um enfoque de engenharia civil, então ela foi adaptada para o nosso enfoque de engenharia dos materiais. Porque, por exemplo, tem enfoque de engenharia mecânica. No enfoque de engenharia de civil, por exemplo, é só colunas, edifícios, vigas, barras, né? No de engenharia mecânica, é eixos, né? Motores, né? Roldanas, engrenagens, né? E no nosso enfoque, a gente está preocupado não exatamente com a forma, mas com os materiais. Então, com o comportamento. Então, a gente vai ver a influência da forma no comportamento. Tá? Então, por isso que a gente vê uma parte de engenharia civil e uma parte de engenharia mecânica. Vê um pouco dos dois. Bom, então, nós temos aí cargas externas, né, que vão ser aplicadas e o corpo vai se deformar. Só que, por enquanto, a gente ainda não vai considerar a deformação só na matéria que vem, como eu já falei. Forças internas, né, estabilidade, a gente vai ver se está estável, se não está, e assim por diante. Tá? Então, nós temos aplicação de qualquer material, qualquer estrutura ou máquina, né? Nós precisamos usar esses princípios, né, de estática, que é a força nula, né, sobre um corpo e seus vários membros ou componentes, né? Então, nós temos aí as dimensões dos elementos, quanto que ele deflete, quanto que ele flexiona, né, a estabilidade e assim por diante. Nós temos também que ver o material, né, do tipo de material que eles são feitos, para poder também entender os comportamentos. Ah,
Então, aí, se alguém perguntar o que é a mecânica dos materiais, né, é a parte correspondente, né, ao comportamento dos materiais em relação à sua capacidade de suportar diferentes solicitações e deformações. Então, é uma definição aqui de mecânica dos materiais. E aqui em cima tem uma definição de resistência dos materiais. Tá? Se alguém perguntar o que é a resistência dos materiais, é isso aqui. Tá? Então, nós vamos ter força externa, que também pode ser chamada de força superficial. Aplicada à superfície do material, gera uma tensão, que é a força por área, né? E transmite para o interior do material. E se torna uma força externa. Então, ela está na superfície e vai para dentro, se torna uma força interna. Nesse ponto, é importante anunciar o princípio Pascal, que diz: força de superfícies ou externas se transmite para o volume e forças de volumes internas se transmite para a superfície. Então, vou desenhar aqui para vocês terem uma ideia da situação. Então, vamos colocar um corpo qualquer aqui, certo? Um sistema de coordenadas. Então, eu vou aplicar uma força aqui, certo? Essa força vai se chamar externa. Ela vai transmitir para dentro do material e ela vai produzir uma reação interna em qualquer situação aqui do corpo. Então, vai depender, por exemplo, se for um grão, né? Se for um contorno de grão, coisa do tipo aqui. Então, essa aqui vai ser forças externas e essas aqui vão ser forças internas. Então, as externas se transmite para se transformar em forças internas, e se você fizer, por exemplo, algum processo aqui, mecânico ou químico, que gerar uma força interna, ela vai também vir para fora, vai se transformar em força externa. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos o tipo de forças de externa, né, ou superficial, de contato, que é com uma superfície em contato com outra, né? Força de contato. Tração, compressão, nós vamos ver já. Pressão, cisalhamento também, tudo isso nós vamos ver agora, tá? Então, ou seja, toda e qualquer força que necessita de uma superfície para ser transmitida. Então, é chamada de força superficial. Estes são as estes são exemplos de forças de volume. Então, nós temos. Aqui, deixa eu ler o parágrafo direito, porque estou me enrolando aqui. Qualquer força que necessite de uma superfície. Estes são exemplos de força de volume. 2 pontos. Força é peso. Então, agora estou falando de força de volume. Empuxo, força elétrica, força magnética são força de volume. Ou seja, o que é força de volume? Qualquer força que atua instantaneamente no volume de todo o corpo. Enquanto um atua na superfície, né? A força de volume atua no volume, né? Por exemplo, peso, né? Força elétrica, ou peso, tá certo? Atua no volume do corpo inteiro. Então, na terceira lei de Newton, essa ação de qualquer força produz uma reação, né? A ação produz uma reação de igual intensidade e sentido oposto, ou seja, o material reage à força aplicada, produzindo reações externas ou internas. E também chamada de tensões internas. Contudo, se as forças externas e internas não se equilibrarem, elas podem produzir deformação. Então, só vai ter deformação se as forças não se equilibrarem. Então, vai ter deformação, fluência, se for material plástico, ou ruptura do material. Então, as forças externas são maiores. Quando elas forem iguais, aí ocorre o equilíbrio, né? Tá? Que é o que está dizendo aqui. O não equilíbrio não produz escoamento e nem ruptura. Então, vamos classificar alguns materiais, né? Aqui tem alguns materiais e as estruturas, né? Aqui nós temos diferentes estruturas, né? Essa aqui com buracos, essa com outro tipo de formato, né? E assim por diante. Vamos classificar as estruturas. Então, os materiais, eles podem ser elásticos, que são os frágeis, plástico, que são os dúcteis, viscoelástico, viscoplástico, viscoelastoplástico. Pode combinar essa com essa, né? Depois tem a viscosidade, aí você combina a viscosidade com a elasticidade, viscosidade com a plasticidade e combina os três juntos, tá? Isso independente da situação, porque isso pode acontecer em diferentes temperaturas, tá? Então, nós vamos considerar sempre o material homogêneo e isotrópico. O que é homogêneo?
De um ponto a outro do material, as propriedades não mudam. Isotrópico, as direções x, y e z, as propriedades não mudam. Certo? Então, isso é a diferença. Lembre-se que homogênea é de ponto a ponto, isotrópico são direções. Tá? Então, os materiais mais usados vai ter o aço, o concreto, o vidro, a madeira, os plásticos. Os compostos, né? São outros materiais que já misturam dois ou mais desses. E os polímeros, como o policarbonato e o grafeno. São os materiais que a gente pode ter nas estruturas. Então, o que são estruturas? As estruturas compõem-se de uma ou mais peças ligadas entre si ao meio exterior, de modo a formar um conjunto estável, capaz de receber solicitações internas, absorvê-las internamente e transmiti-las até seus apoios, onde solicitações mantêm a estrutura em estado de equilíbrio. Então, uma estrutura do corpo é um conjunto de corpos agrupados adequadamente para uma determinada função ou finalidade. Ele tem que resistir às forças, né? Independente aqui de variação de temperatura, recalque ou apoio. Tá? Então, você pode apoiar, você pode pressionar ele, mas ele tem que resistir. Uma estrutura pode estar em equilíbrio ou em movimento. Existem estruturas que são dimensionadas para estar em equilíbrio, por exemplo, edifícios, pontes, portas. Não pode sair do lugar. E pode ter estruturas, né, que não estão em equilíbrio, que são eixos de motores, então o motor está girando, não tem equilíbrio. Roda da bicicleta está girando, a bicicleta está andando, não tem equilíbrio. Patins, tá? Então são essas estruturas aí que podem estar ou em equilíbrio ou fora do equilíbrio. Então, quais são os elementos geométricos estruturais? Então a gente separa as estruturas por suas partes. Então vamos separar aqui, ó, por exemplo, barras. O que é uma barra? É quando o comprimento é maior que a espessura ou que a largura ou a altura. Muito maior, tá vendo o comprimento? O que é uma placa? A largura e a espessura, certo? Aliás, a espessura é muito menor que a largura e que o comprimento. Então, a espessura é B aqui, ó. Esse aqui é praticamente igual a esse, né? Que é largura e comprimento, e a espessura é pequena. Então, aqui é a espessura. Bloco é quando todos são quase iguais, né? Então, espessura, comprimento e altura ou largura, né? Normalmente a gente usa o H para largura. Bom, então vamos ver as barras, né? Já vemos aí barras, placas, blocos. Então, elementos estruturais para quais duas dimensões, largura e altura, são inferiores à terceira. Tá? Pode ser retas, vigas, pilares, tirantes ou curvas, que são chamadas de arcos. Então, quando uma barra for curva, né, ela é chamada de arco. Tá? Arco. Alguns exemplos são mostrados na figura 7.3, já vamos ver. Um edifício, né, com elementos de barras e placas no modelo. E na 7.4 apresenta uma concepção estrutural de um edifício modelado em barras metálicas. Vamos ver aqui, ó. Exemplos, né? Vamos ter alguns exemplos, depois uma aplicação no edifício. Então, vamos ver aqui. Nota aqui, ó. Certo? Barras, né? Aí aqui nós temos o que ele está classificando aqui, ó. São tipos de barra. Pilares, barra com tensores, viga apoiada em um pilar e um pórtico. Então, vamos ver. Ó, pilares, viga apoiada com tensores, uma viga, né? E apoiada num pilar e aqui um pórtico. Pórtico é tipo uma entrada, né? Que é barra com tensores, né? Isso aqui são tensores. Bom. E aqui o outro exemplo é o seguinte, ó. Aqui tem, ó, essas barras nessa direção, várias direções. Então, conforme é a direção, ela tem um nome diferente. Por exemplo, aqui, ó, ela pode se chamar de viga, né? Se ela estiver na horizontal, pilar,
se ela estiver na vertical, tirante se ela estiver cruzando, né? Ou escora, tá? Tem que lembrar isso aí. No caso aqui, ó, ela tem um tirante ou uma escora, né? Aqui tem uma viga e aqui tem aí eu esqueci, pilar. Pilar. Pilar, viga, tirante, escora, tá? Vamos lá. Viga é um elemento estrutural sujeito a cargas transversais. Então, normalmente a viga vai estar assim, ó. E a carga vai vir transversalmente a ela, tá? A viga é geralmente usada para transmitir esforços verticais recebidos para os pilares. Então, aqui vai ter os pilares. E a viga recebe e transmite, ó. Tá? Ou para transmitir uma carga concentrada, caso sirva de apoio a um pilar. Por exemplo, a construção civil, a viga transfere os pesos das lajes, os demais elementos, paredes e portas para as colunas, é o que eu falei. As lajes, as que normalmente às vezes tem uma laje, né? Aí vai transferir para as colunas, né? E aí tem as vigas, né? Tá? Placas são elementos estruturais quais as dimensões de espessura é bastante inferior às demais. Então, nós temos na 7,5, na 7,6, as placas são denominadas cascas quando elas são curvas. Placas muito delgadas podem sofrer curvaturas da superfície. Tá? Então, aqui, ó, quando as forças estiverem aqui, ó, na direção da espessura e da largura, e não aqui, ó, sobre a superfície, estiver ao redor, chamado de chapa. Quando a força estiver aplicada por cima, é chamado de placa ou laje. Aqui no caso, ela é viga, se ela é estreitinha, é uma viga, ó, que está recebendo carga transversal. Mas se ela for larga, é chamada de viga parede. Tá? Aqui, essa placa, se ela se curvar, ela é uma casca cilíndrica ou uma abóbada. Né? Pode ser uma cúpula esférica também, ou uma folha prismática. Tá? Tá aqui esse exemplo de placas aqui, que são desenho, aqui é uma foto. Então, a diferença entre placa e chapa é que na placa as forças atuantes são perpendiculares ao plano, enquanto na chapa as forças atuantes são tangenciais ao plano. É aquilo que eu falei, ó. As tangenciais, as forças ficam aqui, ó. Então, é chamado de chapa. E na placa, as forças são perpendiculares ao plano. De placa, tá? Bom, aí nós temos, já na chapa, as forças atuam perpendiculares ao vetor normal da superfície, enquanto na chapa é muito espessa, chama-se de parede, né? Quando a viga é muito larga, chama-se de viga parede. Então, aqui tem uma estrutura em casco, é tipo uma placa que foi curvada, né? Blocos são elementos estruturais que as três dimensões são praticamente iguais, né? Então, vamos ver aqui uma estrutura em bloco. Ó, bloco era usado nas construções egípcias, antiga, Babilônia, Suméria, né? Esses eram construídos por blocos, né? Agora, na modernidade, quase não se usa bloco. Elementos de forma difícil de definição. Então, nós temos alguns elementos que não dá para definir. Por exemplo, o motor tem um eixo, né, tem esses discos aqui, tem essas paletas, então não dá para a gente ir separando, só algumas peças ou outras. Né? Então, a gente chama de estrutura complexa. Essa aqui tem uns arcos, né? E aqui tem umas lâminas, aqui umas folhas, ó, também são estruturas complexas. Então, agora, por causa dos computadores, né, nós podemos obter projetos de alta complexidade, né, como esses daqui, né? Realmente não. E, por exemplo, aqui, ó, projetos de alta complexidade são edifícios, né? Os edifícios mais altos do mundo aqui pela ordem de altura. Então, para você ter uma ideia, a Torre de Babel tinha 2.000 metros. Ainda nem chegamos à Torre de Babel, ainda. E na antiguidade.
Bom, pressuposto. A resistência dos materiais. A resistência dos materiais é uma ciência desenvolvida a partir de ensaios experimentais e análises teóricas. Então, você precisa praticar os ensaios e realizar as análises. Tá? Deixa eu ver se não deixei nada para trás. Não. É isso aí. Então, nós vamos ter que ter alguns pressupostos. A gente vai ter que supor algumas coisas de antemão, tá? Para poder determinar as características dos sistemas, tá? E as propriedades necessárias para que você dimensione qual material vai na sua estrutura, tá? Então, por exemplo, estabilidade, a somatória das forças igual a zero, equilíbrio de translação. Somatória dos momentos igual a zero, equilíbrio de rotação. Então, isso aqui é uma suposição básica, tá? Então, para resolver os problemas, tem que ter essas suposições. Aí você determina as características dos materiais, né? E qual material você vai aplicar para aquela sua estrutura. Resistência. As forças externas não podem ultrapassar a resistência do material. Então, tem que ser menor. Se ultrapassar, quebra ou deforma. Rigidez. O material ele não pode se encurvar. Se não tiver, se entrar no shopping, a viga de entrada do shopping tiver assim, ó, curva, você já vai achar que vai cair, né? Então, a não ser que seja um arco, aí tudo bem, né? Você sabe que o arco já foi feito naquela forma curva. Mas se uma viga estiver deformando, ela pode ser que nem vá cair, mas você vai ficar com medo. Então, tem que pensar na parte estética. Então, por isso, o modo elástico e os modos de cisalhamento tem que ser muito alto. Vamos ver as hipóteses. A matéria tem que ser uma estrutura contínua, então a gente não se preocupa com as ligações químicas dos átomos, tá? Desde que a resistência seja suficiente, tá bom. Material homogêneo, quer dizer, o que vale para um pedacinho do material vale para todo o material, né? Então, um pedacinho do material se calcula assim, todo o material se calcula assim. Isotropia, né? As características elásticas está em todas as direções, né? Então, para cá, para cima, para cá, todas as direções, tá? Nós vamos considerar também o equilíbrio, quer dizer que as forças externas mais as internas, tá zero, ou seja, são iguais, né? Uma coisa é igual a zero, a soma quando elas são iguais. Então, vale para o todo, certo? E vale para as partes. Então, as partes, ó, esse aqui, ó. E o todo é esse aqui. Então, ó, se o todo está em equilíbrio, as partes estão em equilíbrio. Entendeu? Se uma das partes se movimentar, começa a ter uma diferença no todo. Pequenas deformações. Então, aquilo que eu falei, né? Você não quer entrar num shopping com a viga principal de entrada curvando. Então, ó, o Zé modo elástico vai para muito alto e os valores da tensão que ele está suportando é menor do que a resistência do material. Portanto, a deformação é pequenina, não pode nem ver essa deformação acontecer. Princípio de Saint-Venant, né? Esse cara chamado Adhemar Jean-Claude Barré de Saint-Venant é um francês e depois alguém mais tarde, né, ele publicou esse princípio dele aqui e mais tarde alguém reinterpretou ele de uma forma mais moderna. Tá? O que ele diz? Aqui tem a historinha, depois vocês podem ler. Diz o seguinte, olha só. Se nós tivermos um corpo com carregamento, nós estivermos olhando numa região longe da fronteira, esse carregamento é igual ao de um outro corpo com uma fronteira um pouco diferente, ó. Certo? Então, essas duas fronteiras são diferentes, porém, eu estou longe da fronteira, então os carregamentos são idênticos. Tá? Isso ajuda a você resolver problemas de forças internas. Tá? Você não precisa considerar o que está acontecendo lá fora. Seções planas. Então, nós vamos considerar que, numa deformação, a seção do material não se deforma. Aqui, ó, só a curvatura aqui, ó, esse comprimento se deformou, né?
mas a seção não, porque fica mais simples, né? Na verdade, quando você faz uma tração dessa aqui, o material que está assim, né, retangular, ele fica assim, ó, que nem um pão de forma. Em cima ele curva, embaixo ele alarga. Que é o formato de um pão de forma, né? Esse pão de forma de casa. Então ele passa a seção para essa forma aqui. Só que a gente não vai considerar isso, tá? Quando você tem um carregamento por cima, né? O material muda a configuração, mas isso é uma aproximação. Por quê? Porque aqui já está tirando a estética do material. Observação das áreas constante, repetiu, né? Nós vamos considerar a lei de Hooke, que é essa lei aqui, né, que a tensão se relaciona com a deformação por meio de uma constante elástica, e pode ser o modo elástico, o modo cesariamento, etc. Princípio da superposição, as partes, né, somadas, você tem as somatórias das individuais, né? Então, o todo é a somatória das partes, né? Entendeu? Então, o princípio da superposição. Então, você obtém o todo somando as partes. Tá? Outra coisa que nós precisamos considerar, que o material não vai se romper. A estrutura está em equilíbrio e ela é segura. E o custo é razoável. Por quê? Você pode fazer um material com uma estrutura com uma espessura muito grande, ele fica seguro, certo? Mas o custo é alto. Então, você tem que otimizar, você tem que fazer a estrutura um pouco menor para gastar menos material, ter a mesma segurança, porém um custo mais baixo. Tá certo? Então, tem que relacionar equilíbrio, segurança e custo. Tá? Normalmente, a gente tem que fazer previsões das cargas e se elas, para que elas não ultrapassem, nós chamamos tensão admissível. O que são tensão admissível? Você coloca um valor, né, de tolerância, né, ou então determina por métodos determinísticos ou probabilísticos qual deve ser o valor a ser considerado para a estrutura suportar. Né? Então, normalmente tem um fator de segurança maior do que a unidade, né, para poder você calcular qual é a sua tensão admissível. Então, você calcula a tensão de resistência, né? Aí você pega e coloca um fator de segurança e calcula a tensão admissível. O fator de segurança tem que ser maior que 1. Então, ó, se esse aqui é maior que 1, esse valor vai ficar menor que esse. Então, a tensão admissível vai ser sempre menor que a tensão de ruptura. Porque o fator é menor que 1, maior que 1. Dimensionamento, né? A estrutura tem que ser dimensionada de forma a cumprir a finalidade e respeitando a segurança. Verificação. Toda a estrutura precisa ser verificado, né? As forças atuantes, o comportamento, tudo isso aqui, como uma avaliação periódica. Tá? Então, nós temos que sempre verificar, para garantir a segurança, com uma avaliação periódica. Lá, forças externas, externos ativos, forças e esforços externos ativos e reativos. Então, você vai atuar, o corpo vai reagir, então esse aqui é o ativo, esse é o reativo, tá? Você pode atuar por fora e o corpo reage por dentro, né? Que é o externo, tá certo? E vai ter o interno. Então, forças externas, representação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração, são inteiramente responsáveis pelo comportamento externo. As forças externas vão causar um movimento do corpo ou garantir que ele permaneça em repouso, depende de como você quer. Os esforços externos são aqueles por meio de força aplicada sobre a superfície. Eles podem ser ativos ou reativos. Devido aos esforços ativos e reativos, a estrutura está em equilíbrio, ou seja, não se movimenta. Por quê? Porque você está, certo? Colocando a condição de equilíbrio, né?
Apesar da estrutura estar em equilíbrio, ela poderá até romper se os efeitos dos fósseis ativos e reativos levarem à desintegração do material. Ou seja, pode ser que você esteja fazendo um esforço, né, que aparentemente ela está em equilíbrio, mas começa a aparecer trinca. Ou então a temperatura aumenta, né, e ele começa a se deformar. Certo? Então, pode acontecer essa desintegração aqui. Tá? Algumas partes do material sofrem valores extremos, além da sua resistência interna. Então, exatamente, quando começa a trincar, algumas partes não estão resistindo. Né? Agora vamos classificar os esforços. Tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção. Então, vamos ver como que eu uso para classificar. Então, ó, toda vez que você tiver uma superfície, ó, você está olhando para a superfície, então a normal está vindo na sua direção, tá? Se eu estiver olhando na superfície, a normal está vindo na minha direção. Então, nós vamos considerar sempre isso. Agora, vamos lá. Se a força estiver na mesma direção da normal, ó, chamada de tração. Agora, a normal está aqui, ó. A força está contrária à normal. Está contrária. Normal está para fora, você está olhando daqui. Normal está na sua direção e a força está contrária. É chamado de quê? Ó, compressão. Olha lá, normal está para fora, compressão. Ok? Agora, cisalhamento. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Cisalhamento. Olha lá. Vou desenhar de novo a superfície. Aqui eu estou olhando uma seção de uma barra. A normal está aqui. Agora a força está raspando a superfície. Ela pode raspar nessa direção, né? E pode raspar nessa. Tá? Então a força está aqui, ó. Ô, professor, Ah, na de cisalhamento, é uma força ou é um corte? não, é uma força, só que você olha por dentro do material, tá? Entendi, mas é só uma força mesmo, não é? É. Não, você faz o carregamento. Eu já vou explicar, quando eu explicar isso aqui, vai ficar claro a diferença disso e disso, tá? Tá certo. Uhum. Então, porque assim, ó, você tem que considerar, ó, se a força está perpendicular à normal. Está perpendicular à normal? Tá. Então, é cisalhamento, né? Ou tangencial. Lá naquele caso que eu tinha feito, ó, a força estava paralela à normal, ou antiparalela, né? Paralela ou antiparalela. Então, é chamado de tração, né? Ou compressão, quando está ao contrário, certo? E aqui está, ó, força, superfície normal, tração, ó, força, superfície normal, compressão, tá? Então, agora vamos tirar a teima dessa aí, pergunta que você está perguntando aí sobre se é corte, se não é corte. Você já vai entender já. Então é o seguinte, essas forças aqui, diretamente, elas já estão muito fáceis de descobrir a direção delas, essa aqui também. Agora, essa daqui, ó, está sendo aplicada de uma forma diferente. Então, eu vou desenhar a viga aqui. Vou colocar o carregamento por cima.
Então, veja, preste atenção. A normal dessa superfície, você olhando por cima, ela vai estar para fora. E a força está entrando, está ao contrário. Então, seria o quê? Compressão, certo? Se você estivesse olhando de baixo, a normal estaria para fora. Mas a força está vindo de lá. Ó. Eu não posso mudar o sentido da força, senão é outro problema. Então, a força está paralela à normal. Então, seria o quê? Tração. Então, os engenheiros dizem o seguinte, ela comprime em cima e traciona embaixo. Então, eles dizem assim, ó, olha a primeira fibra superior e a última fibra inferior. Então, para dizer se é compressão ou se é tração. Então, aqui embaixo é compressão, aliás, aqui em cima é compressão, aqui embaixo é tração. Certo? Ó, mas se você olhar a direção da normal em relação à força, é ao contrário. Então, você já sabe que é compressão. Ó. E se estiver na mesma direção, ó, aqui embaixo, ó, a normal está na mesma direção da força. Então, a gente já sabe que é tração. Tá? Agora, vamos lá. Vamos mudar o problema. A forma de ver, né? Agora, vamos fazer um corte aqui. Então, o carregamento está aqui, certo? Então, se essa força vier passar aqui, ó, é que ela está meio tortinha, mas eu quero fazer elas todas verticais, tá? Se ela estiver aqui, ó, quando você estiver olhando por aqui, ó, a normal está aqui, certo? Então, aqui ela está perpendicular. Então, para essa face aqui, ó, esse carregamento aqui que está para baixo, ó, ela é o quê? Cisalhamento. E se você fizer um corte aqui dentro, ó, ela está passando aqui. E a normal está para cá. Então, é cisalhamento. Tá certo? É isso aqui. Então, vamos lá. Agora que vocês entenderam, vamos lá. Pergunta. Esse daqui é o quê? Tração, compressão, cisalhamento? Vai lá, responde aí. É tração, professor. E Eles são esse aqui? paralelos, mas eles estão no sentido, no mesmo sentido. É compressão. E esse aqui? Cisalhamento. Cisalhamento também. E esse aqui? Vai girar o corpo, ó. É um binário. Então seria torção? Isso, torção. Ele também vai girar o corpo. E esse aqui seria o quê? A flexão, ó. Aquela flexão lá. Entendeu? Sim. Agora deu para compreender tudo, né? Senão eu Sim, ficou mais explico claro. de outro jeito. Não, deu para entender, professor. Não esqueça mais. Diferença entre tração, compressão, cisalhamento, tudo isso aí. Bom, então, primeira coisa que você tem que fazer na superfície, não se preocupar com a força, não, é se preocupar com a normal. Depois você compara a normal com a força. Porque a força já vai estar vindo no desenho. A normal é que não está vindo no desenho. Você tem que aprender a desenhar onde está normal. Tá? Onde está a normal dessa superfície aqui? Ó? Tá para cá. Ó. Se eu estiver olhando de cima, está para cá. Então, essa normal de um círculo aqui, olhando por aqui, ó, ela circunda todo o círculo. E dessa face aqui, Mas onde se está tiver... normal? Para cá. É, tá pra fora, né? Que é E aquele dessa desenho ali. aqui? Está para cá. E dessa superfície aqui, onde está normal? Para fora. Então, se a superfície for curva, vai ter várias normais. Se a superfície for reta, só tem uma normal. Tá? Essa foi uma ótima pergunta que você fez, porque às vezes eu explico isso aqui, aí eu ponho uma superfície curva, né? E aí os alunos não entendem que quando é uma curva tem várias normais. Então vamos lá. Agora que vocês já entenderam, né? Já estão já aprenderam o nome dos esforços, aprendendo o nome das barras, aprenderam quais as condições que elas já têm, que tem que ter, né?
Estamos aprendendo essas coisas, vai tudo usar tudo junto agora. Então, por isso que tem que guardar isso na cabeça. Então, ó, força solicitante, carregamento ativo, né? Solicitante e ativo é a mesma palavra, quer dizer, é sinônimo, tá? Tudo que é ativo solicita, né? Tá? E o que é reativo, né? É o que está em resposta, né? À solicitação. Então, vamos ver aqui. Força axial, cisalhante, momento fletor. Olha lá. Ó, aqui é uma força axial, certo? Essa aqui é uma força axial. Aqui é uma força cortante ou cisalhante, ou tangencial, é a mesma coisa. Momento fletor. Você pega um pedaço de um pão de padaria, né? Esses pão de forma e faz uma força aqui aqui. Isso é momento fletor, tá? Que ele curva, tá certo? Olha aqui, ó. Tração, ó, normal para aqui. Compressão, a normal tá para fora também, ó, não mudou nada. Desse corpo para cá, a normal continua para fora. Flexão, ó, a normal tá aqui, a normal tá aqui, a normal tá aqui. Entendeu? Ó, em flexão, você tem que ir fazendo cortes para vendo para qual normal você está respondendo. Se é para cima, se é para lateral, se é para baixo. Aí para cima vai dar o quê? Vai dar compressão, para baixo vai dar tração e para lateral vai dar o quê? Cisalhamento. Ó, aqui, ó, cisalhamento. Por quê? Porque a força está passando por aqui e a normal está aqui. Torção, ó, está fazendo girar. Vamos ver a diferença entre cisalhamento e torção. Olha, a barra é igual, tudo igual, os três eixos na mesma posição. Só que aqui, ó, a força ela é perpendicular à normal. Aqui a normal está aqui, ó. A força também está perpendicular à normal. Só que aqui está de um jeito, aqui está de outro. E aqui está formando um binário. Aqui é a mesma coisa. Normal está para cá, né? Está formando um binário. Então, isso aqui vai produzir uma rotação e vai se chamar de torção. Esse aqui vai produzir uma deflexão e vai se chamar de flexão. Tá? Então, vamos ver como é que acontece. Ó, os esforços ativos, né, eles podem ser fortes no momento feitor e eles vêm de fora. Né? Então, vamos colocar aqui um esforço ativo numa barra. Aí, ela está apoiada. Então, esse é o ativo. Aí, essa aqui está do lado de fora da barra, reage. É o reativo. Certo? Só que isso aqui passa para dentro do material. Isso aqui também passa para dentro do material. Vai ter o interno solicitante, certo? E vai ter o interno resistente. Porque, ó, do mesmo jeito que tem ativo, reativo, tem solicitante e interno resistente. Entendeu? A mudança de palavras é só porque um é do lado de fora, ó, e o outro é do lado de dentro. Aí se chama solicitante e se chama resistente. Entendeu? E quais podem ser eles? Todos eles, né? Ó, força reativa determinada no cálculo das reações dos apoios, né? Quando é reativo, sempre tem uma reação, né? Então, pode ser normal compressão, normal atração, tangencial, momento fletor. Então, essa parte, ó, tensão de compressão, tração, cisalhamento, essa parte, compressão, tração, cisalhamento, vai se repetir em qualquer nível. Só que você só sabe fazer a diferença entre externo e interno. Bom, graus de liberdade, vamos ver lá. Então, qualquer um espaço, você pode andar no espaço para cá, para lá ou para cá. Qualquer outro movimento é combinação desses três. O espaço, você pode girar nessa direção, nessa, nessa. Qualquer outro giro é combinação desses três. Então, um corpo no espaço também pode vir em translação para cá, em translação para lá, em translação para cá. Pode girar em rotação para cá, em rotação para cá, em rotação para cá.
Então, tem 3 de translação mais 3 de rotação. Então, vai dar todo 6 graus de liberdade. Tá bom? Ó, 3 de translação, 3 de rotação. Se você colocar uma restrição, quer dizer, impedir o corpo de andar em uma direção, você vai tirar uma direção. Tirou a direção Z, por exemplo, aqui. Certo? E você pode tirar uma rotação também. Né? Então, quem que vai fazer isso? São os apoios, né? Que são as restrições ou vinculações das forças. Então, eles são feitos, né, para tirar os graus de liberdade. Né? Você pode tirar todos eles? Pode. Você pega o material, né? Você prende de um lado, prende do outro, prende em cima, prende embaixo, prende do outro lado, prende do outro lado. Nem gira, nem roda, nem nada. Então, você tirou tudo. Ó. Tá? Então, vamos lá. Então, vinculação e restrição é a mesma coisa, né? Então, nós podemos fazer o seguinte: toda vez que nós tivermos uma restrição, nós temos uma reação. Tá? Então, nós vamos ver aqui ó, que toda restrição produz uma reação. Tá? Toda restrição produz uma reação. Então, você vai ter forças externas, internas, e quem que vai produzir as restrições? Os apoios. Vamos ver quais são os tipos, né, de restrições que a gente pode ter. Olha lá. Essa restrição está impedindo daqui, está impedindo aqui. Então, são 2 restrições. Estão na horizontal. Ó, se ela estiver na vertical, ela impede aqui e aqui. Também são 2 restrições. Então, vai ter 2 reações. Cada restrição, uma reação. Essa aqui, ela pode roletear para cá. Ó. Então, ela só tem uma reação aqui. Né? Essa aqui pode roletear para cá. Ô, professor, Não, pode, só tem uma naquele. reação aqui. Professor, uma pergunta. Ali no A, eu não posso considerar que, por exemplo, ele pode escorregar e descer o triângulo? Não, eu já pensei isso quando estava estudando a mesma coisa, eu pensei. Por que eles põem um triângulo, né? Podia escorregar e descer. Não, é porque assim, na verdade, esse triângulo é só para dizer que ele está vinculado e você não está comprometendo o restante do corpo, só esse ponto, entendeu? Então, esse ponto está impedido para cima e para baixo. Então, porque os pontos estão ligados, todo o resto do corpo obedece, entendeu? Não é como se fosse uma basezinha de verdade, não. É só um símbolo, tá? Ah, entendi. Entendi, faz sentido. É só uma simbologia. Eu também Sim. pensava nisso. Quando alguém falou, ó, isso aqui está restrito, eu falei, não, ele pode escorregar. É, Eu pensei foi o que igual eu você. pensei. Eu Não, pensei, mas está mas. certo, você é um cara inteligente, você tem que pensar nisso mesmo. Tem que perguntar, é isso aí. Senão você aceita as coisas prontas, você não questiona e depois você é enganado. Tá certo, você está certinho. Mas não, isso aqui é só para dizer o seguinte: eu não posso desenhar numa estrutura uma coisa assim, ó, por exemplo, ó, vamos supor que eu desenho uma estrutura que ela vai envolver toda uma região. Aí já seria uma coluna, né? Então, se eu quero um apoio, eu estou dizendo que eu só estou comprometendo um ponto. E, portanto, todos os pontos, por estarem ligados e ser uma estrutura rígida, vai estar comprometido. Então, ele compromete para cá ou para cá. Eu virei o triângulozinho porque, assim, normalmente os livros não colocam a vertical. Mas eu coloquei porque, de vez em quando, às vezes, você tem um problema que a restrição está colocada assim, ó, que nem essa daqui. Foi mesmo de propósito, para mostrar que é possível ter uma restrição na outra direção. Tá bom? Ó, aí agora você pode engastar. Engastar, ó, você prendeu aqui. Pode engastar em cima. Então, prendeu aqui. Então, não vai andar para cá, não vai andar para cá, não vai andar para cá, não vai andar para cá. Então, tem todas as 2 reações, porque quando tem o impedimento, tem restrição. Quando tem restrição, tem reação. É o que eu falei lá. Toda restrição produz uma reação. Mas ele vai poder ter um momento fletor. Esse aqui pode flexionar para cá. Ó. E esse aqui pode flexionar para cá. Aí você pode fazer uma restrição inclinada. Ó. Então ele anda para cá, mas para cá ele não mexe. Então é uma restrição inclinada. Você pode fazer também. Tá? Bom, agora
Nós vamos olhar então, os tipos de apoio. Ó. Apoio com restrição completa, que é esse daqui, né? Apoio com restrição à translação em uma direção, que é esse segundo aqui. Apenas uma direção fica restrita, né? Em uma direção, uma ou duas direções, né? E você tem o engastamento, né? Que é esse pedaço aqui, né? Esse é o engastamento. Certo? Esse engastamento. Bom? Vamos lá. Vamos classificando aqui, vai. Então, nós vamos ver as estaticamente determinadas e indeterminadas, tá? Forças de reação, esforços externos reativos. Então, veja só, se eu apoiar uma barra bem no centro de massa dela, ela vai ter uma única força, que é o peso, e uma única reação. Porém, esse equilíbrio aqui, ó, é instável. Ela pode girar para cá, pode girar para cá. Qualquer perturbaçãozinha dela pode fazer ela pender, certo? Então, você tem uma força e uma reação. Agora, se eu colocar dois apoios, né? Eu tiro daqui do centro de massa, eu jogo para um lado ou para o outro, tá? Então vai ter uma força e duas reações. Então, no caso, né? O primeiro caso era uma reação. O segundo caso, olha lá, o corpo está no plano XY, né? Então, vou ter componente X e Y para as reações, né? Qualquer reação que tiver aqui, ela pode estar inclinada, ela vai ter sempre dois componentes. E no espaço, né, se eu tiver um corpo no espaço, né, vai ter componentes x, y e z, né? Então, todas as reações têm três componentes. Olha lá, no espaço. Né? Bom, então, vamos agora às flexões. O que é uma flexão pura? É você pegar um pão de, de forma e flexionar ele nas pontas. Então, ó, a flexão pura só tem, ó, não tem força cortante. Não tem cisalhamento aqui no meio. Só tem momento fletor. Então, por isso chamar de pura. Isso aqui é ideal, não existe na prática. É uma O ideia que é momento matemática. fletor mesmo, professor? Momento fletor é assim, você quando está fazendo uma força, você vai ter um raio, né? E é força vezes raio, que é o torque, é o mesmo torque. É chamado momento fletor ou torque. Ah, Ó, entendi. ó, torque, momento fletor, o momento de uma força. É a mesma coisa, tá? São sinônimos. Cisalhamento, tangencial e cortante são as mesmas coisas, tá? São sinônimos. Tá bom? Então, ó, a viga deformada e a viga não deformada. Agora, flexão simples. Então, flexão simples, você já tem um esforço cortante no meio da viga, tá? E tem o momento fletor, que é esse que está aqui. Então, vamos ver como é que fica. Tá. Aqui vai ter momento fletor aqui, né? Que a viga vai abaixar, ela vai ficar assim. Está cortando aqui bem no meio, ó, da viga. Tá? E a gente vai aprender a descrever esses diagramas aqui que a gente vai fazer. Tá? Ainda nesse capítulo, nós vamos fazer esses diagramas aí, para a gente ter ideia. Então, onde é que está o máximo? Está bem no meio. Onde ela vai quebrar? No meio. Então, você calcula até onde ela vai quebrar. Tá bom? Então, dependendo da forma da força, que aqui você pode ter vários carregamentos aqui, né? Todo tipo de carregamento você pode fazer aqui em cima da viga. Você vai calcular onde vai quebrar. Flexão composta. Então, na flexão composta, você tem os três, ó. Momento fletor, a força cortante que vai dar a simples, né? E agora a normal, as três vai dar a composta. Então, para ter a normal, ó, se uma era vertical, a outra era o apoio, né? Certo?
Então, para ser uma composta, basta que tenha uma horizontal. Juntando uma horizontal com uma vertical, tem que ser uma força oblíqua. Então, vamos ver lá. Ó, então, a simples, a força é só na vertical, e a composta, a força é oblíqua. Tem uma parte horizontal, que vai esticar a barra, e uma outra que vai defletir a barra. Tá bom? Então, esse é o composto. Então, não esqueça, no composto tem 1, 2, 3 itens. No simples, só tem 1, 2 itens. E no puro, só tem um item. Tá? Que é o momento fletor. Bom, agora vamos para a parte interna. Nós estávamos nas externas, certo? A interna, você vai ter o quê? A tensão, que é força por área. Então, a partir de agora, você vai ter que tensão é a derivada da força em relação à derivada da área. Então, pensa bem, nós estamos dividindo dois vetores, lembra? Então, quando eu dividia dois vetores, né, U dividido por V, gerava o quê? Um produto tensorial. Então, vou escrever bem aqui. Então, tensão, né, é o produto tensorial de DF por o inverso da área, né, DA, produto tensorial. Opa. Que nós aprendemos lá no primeiro capítulo. Então, a gente não conseguia dividir dois vetores, então a gente fazia U tensor W, onde W era o inverso de V, né? Então, é por isso que agora tensão vai ter essa definição aqui. Por isso se chama tensor das tensões. Esse é vetor, esse é vetor. Então, a divisão de vetores gera um tensor. Tá? Então, não pode esquecer. Aí, dentro do material, nós temos que olhar, por exemplo, se nós estivermos olhando dentro do material, os tensores vai ter todas as combinações possíveis. Por isso que vai ser uma matriz, né? Porque, vamos desenhar aqui. Todas as combinações possíveis, né? É o seguinte, quantas coordenadas tem o F? 3. Quantas coordenadas tem o A? 3. Então, vai ficar uma matriz 3 por 3. Certo? Tá bom? Matriz 3 por 3. Então, esses esforços, eles podem ser solicitantes, como é aquele que eu falei para você, né? Ele está dentro do material, está vindo de fora, passou para dentro, é solicitante. O material reagiu, é resistente, então solicitante resistente. Está vindo de fora, é ativo. O material resistiu, é reativo, porque é fora. Dentro você classifica como solicitante e resistente e fora como ativo e reativo. Tá bom? Não pode esquecer. Porque depois, essas definições lá, na hora de montar o problema, se você trocar uma informação por outra, você vai montar os esquemas errados. Tá? Vamos lá? Bom, então, nós vamos classificar as estruturas agora. Ó, nesse caso aqui, ó, esse aqui está errado, né? Esse aqui tem que ser menor. Então, veja só. Aqui, nós vamos ter o peso, né? Uma equação de somatória de forças. Aqui vai ter um braço, uma distância d, que vai ter uma somatória de momentos, igual a zero, por exemplo, igual a zero. E vai ter uma reação só. Então, ó, o número de incógnitas, que é a reação, só tem uma. O número de equações é maior, tem duas. Então, sistema hipostático. Tá? Então, ó, números de restrições é insuficiente para manter o equilíbrio. E o número de incógnitas é inferior ao número de estática. Por isso aqui só errou o símbolo aqui. Tá? Então, esse equilíbrio aqui, ó, é instável. Tá?
Equilíbrio instável. Só que aqui corrige. Depois eu tenho que corrigir lá. Tá bom? Agora vamos colocar o número de equações igual ao número de incógnitas. O que vai acontecer? Equações igual ao número de incógnitas. Não permite movimento horizontal nem na vertical. A estrutura e o número de incógnitas é rigorosamente igual e o sistema é estável. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Sistema é estável. Vai ter a equação da somatória das forças, a somatória dos momentos, e aqui vai ter duas reações. Então, RA, RB, duas, né? E duas equações aqui. Então, estável, e é chamado de isostático. Ismo é isostático. Porque iso é o mesmo número de equações, mesmo número de incógnitas. Hiperestático, ó, agora aqui está ao contrário, né? O número de incógnitas é maior, então vai ter uma reação RA, uma RB, uma RC, uma RD. Então vai ter 4, né? 1, 2, 3, 4. Quantas equações vai ter? Somatória das forças, somatória dos momentos. 2. Então, ó, o número de incógnitas maior que o número de equações. O que você pode dividir? Dividir em pedaços, ó. Isostáticos. Você faz pedaços isostáticos. É uma maneira de resolver. Tem outros métodos também. Tá? Então, vamos determinar as estaticidades das coisas. Aqui, ó. 3 equação, 3 incógnita. Isostáticos, certo? 3 equação, 4 incógnita. Tá? É hiperestático, né? Aqui, esse aqui é chamado de hiperestático. Número de incógnitas maior. Então, hiperestático. 4 equação, 4 incógnita. Essa situação aqui. Isostático. 4 equação, 4 incógnita. Essa situação aqui, isostático. 3 equação, 3 incógnita. Né? Hiperestático. Então, ó, aí ele chama de estaticamente determinado, estaticamente indeterminado, né? Porque vai ficar faltando uma incógnita, né? Porque 3 é 3, vai sobrar uma. Estaticamente determinado não sobra nenhuma, aqui não sobra nenhuma, aqui não sobra nenhuma, mas é instável, ó, é instável. Esse negócio aqui pode abaixar ou subir, né? E esse aqui, estaticamente indeterminado, ó, vai sobrar uma equação, uma incógnita que não vai conseguir resolver. Classificação de viga, vamos ver lá. Simplesmente apoiada, viga em balanço, ó. A viga pode se movimentar aqui. Engastada e apoiada. E, ó, viga em balanço, biapoiada, né? Biengastada, são dois, ó, aqui e aqui. E viga articulada ou Geber. Ó, tem vigas que, além de apoios, tem articulações. Viga balcão, né, essa daqui. Viga contínua. Viga coluna. Viga armada. Outros carregamentos agora. Ativos, localizados, distribuídos. Vamos ver os carregamentos. Ó, com 2 apoios, 2 carregamentos, 1 carregamento, 2 apoios, 2 carregamentos, 2 apoios. Tá? Aí, nos materiais, a gente usa esse ensaio de Charpy para determinar as propriedades dos materiais, ser usado no laboratório. Ensaio de impacto ISO. Isso aqui tem lá no nosso laboratório de ensaios mecânicos esses ensaios para serem feitos. O professor Benjamin trabalha com isso aqui e o professor Márcio. Tipos de carregamento, ó. Centrado num ponto, distribuído uniformemente, linearmente distribuído, localizado, quadraticamente. Isso aqui podia ser quadrático, cúbico, entendeu? Podia ser qualquer um. Quadraticamente distribuído e não uniformemente distribuído. Pode ser qualquer função aqui. Tá? Então, isso nós vamos responder
questionários sobre essas classificações. Então, aqui nós classificamos tudo, né? Quase tudo. Tipo de viga, tipo de carregamento, tipo de força, tipo de apoio. Tá? Agora nós estamos preparados para resolver o problema. Vai vir para frente. Então, na próxima aula, nós vamos começar a resolver o carregamento desconcentrado, descobrir onde ele quebra. O carregamento, cada um desses aqui, nós vamos calcular. Ah, eu sei que quebra aqui. Ah, é? Mas prova para mim matematicamente que ele quebra aqui. Tá? Só uma pergunta. Vamos ver se vocês são espertos mesmo, vocês dois aí. Esse daqui quebra aqui, certo? E esse aqui quebra onde? Na parte dos apoios? Esse aqui quebra onde? Esse aqui. Nas pontas dos Não, locais. esse aqui, ó, favorece nenhuma direção, então quebra no meio, certo? Tá? Então nós vamos provar matematicamente que é o ponto daqui. Nós vamos provar matematicamente, ele vai quebrar em L sobre 2. Esse aqui quebra no meio da localizado. Nós vamos provar na próxima aula. Lembra do centro de massa de um triângulo? Quanto que dava o centro de massa de um triângulo? 2/3, né? Esse aqui quebra em 2/3. Toda essa parte de nomenclatura vocês têm que ter na cabeça. Porque foi 1 hora de aula batidão. Aí você, tá? E na aula que vem a gente já conhece os cálculos. Então, a partir de agora, até o final da matéria desse semestre, são cálculos de vigas. Com apoios, com carregamentos, do jeito que você viu lá. Vários tipos de carregamentos, vários tipos de apoio, vários tipos de viga. Tá bom? Então, agora deixou de brincadeira. Agora é só mão na roda. Tá certo? Eu vou parar a gravação. Tá certo, professor. Aham, tranquilo. Eu gravo a pergunta, porque aí o outro aluno que for fazer assistindo a aula já tira a dúvida. Mas se vocês não tiverem dúvida, é uma aula